No dia 3 de maio de 1991, nasceu um menino chamado Carlo Acutis. Ainda bebê, seus olhos grandes e atentos pareciam buscar algo que não era deste mundo. Quando seus pais o carregavam pelas ruas de Londres, onde viviam temporariamente, poucos imaginavam que aquele pequeno italiano, de alma afetuosa e coração compassivo, escreveria um dos testemunhos de fé mais impactantes do nosso tempo. Ao voltar com a família para Milão, Carlo cresceu como qualquer outra criança. Mas havia algo de diferente em sua presença. Um silêncio cheio de sentido, uma gentileza espontânea, um desejo precoce de amar a todos, sem distinção. Era como se seu coração, desde sempre, tivesse sede de eternidade. Seus pais, Andréa e Antônia, ainda não praticavam a fé com regularidade, mas a luz que brotava de Carlo começou a reacender a vida espiritual daquela casa. Desde pequeno, ele não suportava ver sofrimento sem fazer algo. Cuidava dos animais da rua, dividia o lanche na escola e perguntava com seriedade aos adultos por que algumas pessoas dormiam nas calçadas. Para muitos, parecia apenas um menino sensível, mas no fundo, Carlo já estava escutando um chamado profundo que ele próprio só entenderia mais tarde: ser ponte entre o céu e a terra. É sobre ele que hoje escutamos. Um adolescente comum aos olhos do mundo, mas extraordinário aos olhos de Deus. Um jovem que amava futebol, videogames e computadores, mas que amava infinitamente mais a Eucaristia. Um filho que, aos 15 anos, escolheu oferecer sua dor pela igreja, pelos outros e pela eternidade. E que hoje nos convida a rever o que realmente importa e a olhar para os altares com fé renovada. Esta é a história de Carlo Acutis, a história de uma vida breve, mas repleta de luz. De um jovem cuja entrega silenciosa o levou às portas da canonização e cuja existência continua a transformar milhares de corações pelo mundo. Não é apenas a história de um beato, é um convite à santidade vivida, à fé concreta e ao amor que não mede idade para ser eterno. Carlo Acutis era ainda uma criança quando começou a demonstrar uma sensibilidade rara, um cuidado quase sobrenatural com os outros e uma intuição afiada para aquilo que realmente tem valor. Seus olhos não se desviavam da dor de ninguém. Se via um colega triste, era o primeiro a sentar-se ao lado. Se presenciava uma injustiça, intervinha com coragem. Havia nele uma maturidade que desconcertava os adultos, mas que se manifestava com a naturalidade dos santos que ainda não sabem que o são. Foi em Milão, sua cidade de infância, que essa sede de eternidade começou a se revelar com mais força. A primeira comunhão, recebida aos 7 anos, tornou-se um divisor de águas. Não foi apenas um rito, foi um encontro. Daquele dia em diante, Carlo nunca mais quis passar um só dia longe da Eucaristia. Pedia para ir à missa todos os dias. Não por obrigação, mas por amor. Dizia: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Não era uma frase de efeito, era um caminho que ele vivia com firmeza e alegria. Mesmo numa família inicialmente distante da prática religiosa, Carlo tornou-se como que um farol. Seus pais, tocados pela profundidade de sua fé, começaram a retornar à igreja. Ele rezava o terço diariamente, com devoção verdadeira. Não fazia questão de mostrar sua piedade, mas vivia com uma presença tão luminosa que os que o conheciam sentiam-se naturalmente conduzidos a algo maior. Como se estar perto dele fosse, de algum modo, estar mais perto de Deus. Ainda menino, Carlo percebeu que o mundo estava sedento de algo que não se via, mas se sentia. Uma presença, um sentido, uma resposta. E em vez de se fechar no próprio conforto, decidiu ser esse sinal. Usava a linguagem da infância, sua doçura, sua espontaneidade, seu sorriso constante, para traduzir o amor divino em gestos simples. Às vezes, bastava sua companhia para consolar uma alma aflita. Como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4.
muitos empreenderam a tarefa de compor um relato dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu também, depois de investigar cuidadosamente tudo desde o começo, decidi escrever-te um relato ordenado, ilustre Teófilo, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. A vida de Carlo, desde o princípio, foi uma dessas histórias que precisam ser contadas com reverência, porque ali, escondido no cotidiano, já habitava o mistério. Já havia santidade crescendo em silêncio, no corpo frágil de um menino que havia entendido, desde cedo, que a vida só encontra sentido quando é vivida por amor. Na vida de Carlo Acutis, não havia separação entre o sagrado e o cotidiano. A presença de Deus era algo constante, não apenas reservado às paredes de uma igreja, mas viva em cada momento do seu dia. Depois de receber Jesus na primeira comunhão, Carlo decidiu que jamais passaria 24 horas sem participar da Santa Missa. E não era um esforço, era um encontro, um reencontro diário com o amado, aquele que dava sentido a tudo. Estar diante de Jesus Eucaristia faz as pessoas se tornarem santas. Ele dizia com naturalidade, como quem fala de uma descoberta preciosa. E de fato, para Carlo, a Eucaristia era um milagre sempre atual. Um mistério tão concreto quanto o pão que comia ou o ar que respirava. Costumava repetir que Cristo está presente em cada altar do mundo e por isso tratava qualquer igreja como o lugar mais importante da terra. Seu coração era um altar constante. Ali, Jesus habitava com liberdade. Essa devoção não o tornava distante ou exagerado. Ao contrário, Carlo era leve, sorridente, brincalhão. Era um adolescente como tantos outros, mas com um segredo interior que mudava tudo. Rezava o terço diariamente e se confessava com frequência. Mas fazia isso por amor, não por medo. Ele queria estar limpo para receber Jesus, queria ser digno daquele que tanto o amava. Com apenas 11 anos, começou a estudar os milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja. Sua paixão por esses sinais de Deus o levou a criar uma exposição multimídia que percorreu o mundo. Não queria exibir conhecimento, mas despertar corações. Seu desejo era que todos pudessem viver o mesmo encontro que o transformava todos os dias. Em suas palavras, quero ajudar as pessoas a descobrirem que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia. E se soubessem disso, as igrejas estariam tão cheias quanto os estádios de futebol. Carlo usava os dons que Deus lhe dera com gratidão. Inteligente, ágil com a tecnologia, sabia programar como um verdadeiro especialista, mas jamais se vangloriava disso. Seu foco estava sempre no essencial, tornar Jesus conhecido e amado. Assim, criou o site que documenta os milagres eucarísticos, www.miracolieeucaristici.org, como uma ponte entre o céu e o mundo digital. Era como se ele gritasse silenciosamente a mesma verdade que Jesus proclamou em João, capítulo 6, versículos 51 a 54. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Carlo acreditava nisso com todo o seu ser. E mais do que crer, ele vivia como quem já enxergava o invisível. A missa diária, a adoração ao Santíssimo Sacramento, a confiança filial em Nossa Senhora, tudo em sua vida girava em torno do altar. E aonde quer que fosse, carregava essa presença como um perfume, uma luz discreta, mas inconfundível. Para Carlo, cada esquina podia se tornar um altar e cada coração um sacrário. Bastava abrir-se ao amor. Carlo Acutis nasceu em um tempo de telas e conexões, mas soube desde cedo que nenhuma tecnologia podia substituir a presença de Deus.
Em vez de se perder nas distrações do mundo moderno, ele usou seus talentos digitais como ferramentas de salvação. Era ainda criança quando começou a explorar a informática, mas logo demonstrou um domínio que surpreendia até os adultos. Criava programas, desenvolvia sites, montava sistemas complexos, tudo com uma intuição que ultrapassava sua idade. Mas seu olhar não estava voltado para a fama ou para o sucesso. Carlo enxergava na tecnologia um meio para evangelizar. Desejava levar o amor de Cristo até os cantos mais distantes, onde a igreja talvez não chegasse fisicamente, mas onde uma mensagem online poderia tocar corações sedentos de sentido. Foi assim que nasceu seu projeto mais emblemático: a exposição sobre os milagres eucarísticos, transformada depois em um portal acessível ao mundo inteiro. O site www.miracoleucaristice.org não é apenas uma coleção de dados, é uma janela de fé. Nele, Carlo reuniu relatos detalhados, imagens e documentos que comprovam as manifestações sobrenaturais ligadas à presença real de Jesus na Eucaristia, reconhecidas pela Igreja ao longo dos séculos. Quis fazer do digital uma espécie de relicário, onde a beleza da fé pudesse ser contemplada por qualquer um, em qualquer lugar. Era sua maneira de dizer ao mundo que a fé e a modernidade não são inimigas. Pelo contrário, podem caminhar juntas, desde que o coração esteja voltado para o céu. Em uma geração marcada pela superficialidade e pelo imediatismo, Carlo mostrou que é possível ser jovem, inteligente, conectado e profundamente santo. Seus colegas de escola admiravam sua habilidade com os computadores, mas muitos não compreendiam a fonte de sua inspiração. Não era apenas um talento natural, era um dom ofertado, consagrado. Carlo colocava suas capacidades a serviço da missão. E como São Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios salvar alguns. Com esse espírito, ele se fez programador para os jovens, catequista digital para os distantes, servidor anônimo para a igreja, e não buscava reconhecimento. Dizia que todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Ele queria ser fiel à sua identidade única diante de Deus e usava os meios modernos não para se exibir, mas para refletir o rosto de Cristo. Mesmo nos momentos mais simples, Carlo encontrava formas de evangelizar. Criava apresentações para amigos, compartilhava conteúdos espirituais, oferecia ajuda técnica com generosidade. Tinha consciência de que cada clique podia ser um caminho para Deus, que cada link podia se tornar uma ponte para a eternidade. Em um mundo cada vez mais digital, ele escolheu ser um sinal do invisível. E sua vida inteira tornou-se um código de amor gravado no coração de Deus. Carlo Acutis não aceitava viver uma fé apenas teórica. Seu amor por Jesus se desdobrava naturalmente em amor concreto pelos pobres, pelos invisíveis, pelos desprezados do mundo. Não bastava comungar todos os dias e rezar o terço com devoção. Ele queria que sua vida fosse, a cada gesto, uma extensão do coração de Cristo. A primeira coisa que Carlo rejeitava era o excesso. Um par de sapatos bastava. Quando alguém tentou presenteá-lo com outro, ficou visivelmente incomodado. "Por que ter dois, se tantos não têm nenhum?" respondeu com firmeza. Sua simplicidade não era fingida. Era vivida com alegria. Toda mesada que recebia, todo valor de presente que lhe davam, ele guardava cuidadosamente para os pobres. Pedia aos pais que colocassem as sobras da comida em potes. E à noite, saía com eles pelas ruas de Milão para distribuir refeições quentes e cobertores aos sem-teto. Mas o que mais impressionava não era apenas sua generosidade material, e sim o modo como ele se aproximava dos esquecidos. Não havia pressa, não havia repulsa.
Ele os olhava nos olhos, conversava, perguntava seus nomes. Carlo via o rosto de Cristo nos que a sociedade ignorava. Um imigrante de outra religião, que trabalhava em sua casa, chegou a dizer que se converteu ao catolicismo não por causa de palavras ou debates, mas porque conviveu com Carlo. Sua vida era um testemunho silencioso, mas irresistível. Como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 35 a 40. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era estrangeiro e me acolhestes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e viestes a mim. Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. No dia do seu funeral, a presença de muitos pobres e desconhecidos emocionou os presentes. Eles choravam por aquele adolescente que não os julgava, que se abaixava para ouvi-los, que lhes levava não apenas alimento, mas dignidade. Era como se todos soubessem, em seu íntimo, que Carlo havia passado entre eles como um anjo discreto, oferecendo não apenas sopa ou cobertores, mas amor puro, sem interesses, sem pressa, sem medo. Carlo não vivia uma espiritualidade desencarnada. Sua fé tinha cheiro de rua, de suor, de esforço. Ele entendia que Deus não habita apenas nos templos, mas sobretudo nos corações feridos. E por isso dividia o que tinha. Dividia até o que era. Seu coração estava sempre dividido entre a adoração silenciosa diante do Santíssimo e o barulho dos becos onde moravam os últimos. E ali, entre o altar e a calçada, entre o pão consagrado e o pão partilhado, ele se fazia inteiro. Em setembro do ano de 2006, Carlo começou a sentir os primeiros sinais de cansaço e febre alta. Para muitos, parecia apenas um resfriado passageiro. Mas os exames revelaram uma realidade implacável. Leucemia fulminante. A notícia caiu como um raio, mas não o encontrou desprevenido. Carlo, que sempre viveu com os olhos voltados para o céu, compreendeu de imediato o sentido daquele sofrimento. Não se revoltou, não lamentou. Apenas disse, com uma paz que desarmava qualquer dor: ofereço os sofrimentos que deverei sofrer ao Senhor, pelo Papa e pela Igreja, para não ir ao purgatório e ir direto ao céu. Cada palavra era fruto de uma fé amadurecida, plantada em solo firme. Seu corpo enfraquecia, mas sua alma se fortalecia. No hospital, recusava qualquer privilégio. Quando as enfermeiras entravam para medicá-lo, respondia com gentileza, dizendo que havia pessoas que sofriam muito mais do que ele. Quando sua mãe, exausta, adormecia em uma poltrona ao lado do leito, ele pedia com doçura que não a acordassem, para que ela pudesse descansar. Sua fragilidade física contrastava com a firmeza espiritual. Mesmo diante da finitude, Carlo mantinha o semblante sereno. Recolhia cada dor como quem recolhe uma oferta. Seus olhos, já mergulhados no mistério, expressavam um amor que parecia vir de outro mundo. O hospital se tornou para ele um novo altar. Cada agulha, cada incômodo, cada gota de sangue derramado unia-se ao sacrifício de Cristo. Como escreve São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 21. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada em nós. Pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Porque a criação foi sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por aquele que a sujeitou, na esperança de que também ela será libertada do cativeiro da corrupção, para entrar na liberdade da glória dos filhos de Deus. Carlo sabia que sua vida não terminaria naquele quarto de hospital. Sabia que tudo estava nas mãos de um Deus que transforma a cruz em ressurreição. Com apenas 15 anos, demonstrava uma maturidade espiritual que muitos não alcançam em toda a vida.
aceitou a travessia com dignidade, com fé, com entrega total. E em 12 de outubro daquele ano, entregou seu último suspiro. Seus pais estavam ali, segurando suas mãos. Mas quem o recebia naquele instante era o próprio Senhor que ele tanto amava. Na terra cessavam os batimentos de um corpo. No céu começava a eternidade de uma alma que havia compreendido desde cedo o que significa viver e morrer por amor. O sol parecia mais pálido no dia do funeral de Carlo Acutis. As ruas de Milão, tão acostumadas ao ritmo apressado dos dias comuns, abrandaram seu passo diante da comoção que se espalhava entre os que se reuniam para sua despedida. Mas o que mais impressionou a todos não foi a presença dos colegas de escola, dos professores, dos familiares, e sim daqueles que ninguém esperava: os pobres, os sem-teto, os esquecidos da cidade. Vieram em silêncio, alguns com flores colhidas nas ruas, outros com as roupas mais simples que tinham. Um a um, aproximaram-se do corpo do jovem e inclinaram a cabeça com reverência. Choravam não apenas por tristeza, mas por gratidão, porque ali, diante deles, estava o menino que os viu quando ninguém mais via, que não passou apressado, que dividiu o pão e o tempo, que os chamou pelo nome. Houve um momento em que uma mulher idosa, com os olhos cheios de lágrimas, murmurou: "Ele era o único que sorria para mim toda vez que eu pedia ajuda. Agora quem vai sorrir?" Outros compartilhavam histórias discretas. Um agasalho entregue em uma noite fria, um prato de comida deixado na soleira da porta, uma conversa rápida, mas cheia de escuta. Ninguém ali tinha título, importância social ou status, mas cada um deles carregava uma marca, a marca da caridade silenciosa de Carlo. Na homilia, o sacerdote recordou as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E acrescentou: Carlo deu sua vida não só no hospital, mas todos os dias em que escolheu amar sem medida. Morreu jovem, mas viveu como um eterno. E hoje somos nós os evangelizados por sua vida. Os sinos tocaram com uma lentidão solene quando seu corpo foi levado para Assis, terra de São Francisco, de quem Carlo era devoto. Ali foi sepultado como ele havia pedido. E ali, sobre sua tumba, começaram a florescer orações, pedidos, lágrimas e curas. Mas o verdadeiro monumento que Carlo deixou não está feito de pedra. Está vivo nas pessoas que ele tocou, nos corações que ele reacendeu, no bem que ele semeou sem alarde. Porque a verdadeira santidade, como nos lembra a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, é esta: acima de tudo, tende entre vós um amor intenso, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Carlo amou com intensidade, e seu funeral, silencioso e simples, testemunhou isso com uma eloquência que nenhuma multidão de palavras alcançaria. Ali estavam os últimos da terra, os invisíveis, reconhecendo naquele adolescente o irmão que os honrou, o amigo que os dignificou, o santo que viveu entre eles sem se elevar sobre ninguém. E naquela despedida feita de gratidão, sua santidade já era reconhecida muito antes de qualquer proclamação oficial. Quando Carlo Acutis partiu para o céu, muitos já sabiam que não se tratava de uma despedida comum. Havia algo de eterno em sua história, algo que tocava os corações com uma força que não vinha deste mundo. E foi assim, naturalmente, que começou o seu caminho oficial rumo aos altares da igreja. 7 anos após sua morte, em 2013, foi aberto o inquérito diocesano em Milão para investigar sua vida, suas virtudes e os testemunhos que cercavam sua memória. Era o primeiro passo de um processo que, embora repleto de rigor, avançou com a leveza das evidências vivas de santidade.
Em julho de 2018, a Santa Sé o declarou venerável, reconhecendo que Carlo havia vivido com heroísmo as virtudes cristãs. A fé sólida, a esperança serena, a caridade incansável. Mas Deus quis confirmar com sinais visíveis o que muitos já sentiam na alma. Em 2013, um menino chamado Matheus Viana, em Campo Grande, no Brasil, sofria de uma grave má formação congênita no pâncreas. Sua condição era grave e os médicos não encontravam solução. Até que sua família, diante de uma relíquia de Carlo, fez uma oração com fé. Matheus tocou as roupas levadas à capela e, de forma inexplicável, começou a se recuperar. Parou de vomitar, voltou a se alimentar e, dias depois, sua saúde estava restaurada. Esse milagre, investigado detalhadamente pelo Vaticano, foi reconhecido como sinal da intercessão de Carlo. E assim, no dia 10 de outubro de 2020, ele foi beatificado em Assis. Mais recentemente, em maio de 2024, um novo milagre foi confirmado. Uma jovem da Costa Rica, Valeria Valverde, sofreu um traumatismo craniano gravíssimo após uma queda de bicicleta. Os médicos preparavam a família para o pior, mas sua mãe, desesperada, foi até Assis, ajoelhou-se diante da tumba de Carlo e suplicou por sua intercessão. Poucas horas depois, Valéria começou a se recuperar de maneira surpreendente. Voltou a falar, a se mover e logo retomou suas atividades normais. Novamente, a medicina se calou diante do mistério. Esses milagres foram como janelas abertas para o céu. Através deles, Deus confirmou aquilo que já brilhava no coração de tantos fiéis. Carlo não era apenas um jovem piedoso. Era um intercessor, um amigo de Deus, um canal de luz para o mundo moderno. Como está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 27 a 29. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis do mundo e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. Carlo não foi padre, nem mártir, nem fundou nenhuma ordem. Foi um adolescente, comum, mas profundamente entregue. E é justamente isso que faz sua história tão poderosa. Em tempos de ruído, ele foi silêncio. Em tempos de pressa, ele foi presença. Em tempos de dúvida, ele foi fé. E por isso, a Igreja agora o reconhece como sinal de que a santidade é possível, acessível, concreta, mesmo nos dias de hoje, mesmo entre os jovens, mesmo diante das telas. Porque quando o coração é de Deus, cada clique pode se tornar oração e cada vida pode se tornar altar. Carlo Acutis não é uma lembrança do passado, é um reflexo luminoso do presente. Em um mundo marcado pela pressa, pela distração e pela superficialidade, ele prova que é possível viver com profundidade, mesmo em meio às redes sociais, aos desafios da juventude e às incertezas da modernidade. Sua vida não está envolta em lendas ou exageros. Está enraizada na simplicidade da fé bem vivida, no cotidiano vivido com sentido, no amor vivido com inteireza. Por isso, muitos o chamam de influenciador de Deus ou padroeiro da internet. Mas mais do que títulos, o que Carlo representa é um modelo viável de santidade para os dias de hoje. Um jovem que não renunciou à tecnologia, mas a consagrou. Que não fugiu do mundo, mas o evangelizou. Que não esperou envelhecer para amar a Deus, mas ofereceu cada instante da juventude como um presente ao céu. Sua vida inspira não só os adolescentes. Ela toca mães aflitas, pais em busca de sentido, avós que rezam pelos netos, catequistas, professores e famílias inteiras.
Porque Carlo mostra, com sua própria história, que a fé não precisa ser complexa, basta ser vivida com amor, basta colocar Jesus no centro, basta, como ele fazia, repetir com confiança: a Eucaristia é a minha autoestrada para o céu. Em sua breve caminhada, Carlo também nos lembra que a alegria não vem do que possuímos, mas de quem somos em Deus. Ele vivia com pouco, mas transbordava felicidade. Seus olhos sorriam porque sua alma estava cheia. Sabia que a verdadeira tristeza era afastar-se de Cristo, e por isso tudo em sua vida apontava para o altar, para o sacrário, para a cruz e para o próximo. Como diz o Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Carlo tornou-se essa luz para tantos que andavam às cegas. Um farol discreto, mas firme, que aponta para a direção segura. Não porque fosse perfeito, mas porque permitiu que Deus brilhasse através de suas imperfeições. E hoje seu exemplo se multiplica. Escolas, paróquias, grupos de jovens, famílias inteiras redescobrem a beleza da fé por meio de sua história. Ele mostra que santidade não é coisa distante, mas decisão diária, que não depende de grandes feitos, mas de pequenas fidelidades, que começa com o sim de um coração que deseja amar. Carlo viveu pouco, mas viveu plenamente. Morreu jovem, mas já tinha entendido tudo. E agora, às portas da canonização, sua vida nos convida a recomeçar. A viver com mais fé, com mais entrega, com mais esperança, porque a santidade não é para poucos. É para todos que, como ele, ousam levar Deus a sério. Há uma pergunta que ecoa silenciosa na alma de tantas mães, avós e pais que assistem à história de Carlo Acutis. E o meu filho? E a minha neta? E aquele parente tão amado que se afastou da fé, que não vai mais à igreja, que já não acredita na Eucaristia, que vive como se Deus fosse um detalhe esquecido? A vida de Carlo, com toda a sua doçura e intensidade, não é apenas um exemplo, é também uma resposta, um sinal de que Deus continua a chamar, continua a tocar corações, continua a levantar santos, não dos palácios, mas das casas simples, não dos livros, mas dos quartos onde se reza em silêncio, das ruas por onde passam os adolescentes distraídos, dos lares onde há uma avó que não para de interceder. Talvez você conheça alguém que um dia teve fé, mas se perdeu. Alguém que foi batizado, crismado, que conheceu os sacramentos, mas agora vive distante. Talvez você mesma reze todos os dias para que seu filho volte à igreja, para que sua neta redescubra a beleza da comunhão, para que aquele ente querido se reconcilie com Deus antes que seja tarde. Carlo Acutis é um intercessor para estes tempos. Um jovem que entendia a linguagem dos jovens, que conhecia as tentações modernas, que sabia dos riscos, mas escolheu o caminho estreito com liberdade e convicção. Ele pode interceder pelos que se afastaram, pelos que já não rezam, pelos que estão mergulhados em distrações e vícios. E mais ainda, ele quer interceder. Seu coração ardia de desejo de evangelizar, de levar Jesus aos seus amigos, de tornar a Eucaristia conhecida por todos, como está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 20. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, e movido de compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o cobriu de beijos. Assim é o coração do Pai. E assim também é o coração daqueles que amam. Esperam, rezam, acreditam, nunca desistem. Por isso, hoje, diante desta história de luz, deixe seu pedido. Escreva nos comentários o nome daquela pessoa por quem você tem rezado. Aquele filho, sobrinho, marido, irmão que precisa voltar. E peça com fé: Carlo, apresenta meu pedido a Jesus. Mostra a essa alma o caminho de volta. Intercede por nós. Afinal, Carlo Acutis não viveu apenas para si. Viveu para Deus. E agora vive para tocar,
alcançar, reconduzir, como uma ponte entre o céu e os que ficaram, como uma vela que continua acesa, iluminando os passos de quem ainda não encontrou o altar. A morte não interrompeu a missão de Carlo Acutis. Pelo contrário, alargou seus horizontes. Deixou de estar limitado ao corpo frágil de um adolescente para tornar-se presença espiritual viva em tantos lugares, corações e situações. Ele não desapareceu, ele permanece. Agora, mais livre do que nunca, mais próximo do que antes, mais eficaz em sua intercessão do que em seus passos na terra. O testemunho de Carlo é uma profecia para nossos dias. Ele nos recorda que a vida não se mede em anos, mas em amor. Que o céu não é uma recompensa distante, mas uma realidade que começa aqui, toda vez que escolhemos Deus. E que a santidade não é um título inalcançável, mas uma escolha possível para todos, inclusive para mim e para você. Ao olhar para a sua vida, somos confrontados com uma pergunta essencial: o que estamos fazendo com os dons que Deus nos confiou? Nossos talentos, nosso tempo, nossa fé, estão a serviço de quem? Carlo não esperou a velhice para entregar-se. Ele viveu cada dia como se fosse o último, e por isso cada dia seu foi sagrado. Como está escrito na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que tiverem amado a sua vinda. Carlo combateu o bom combate com um terço na mão, com uma mochila nos ombros, com um coração inteiro diante da Eucaristia. Terminou a corrida não no pódio do mundo, mas no silêncio de um leito de hospital, oferecendo-se por amor à igreja. E guardou a fé não como quem a esconde, mas como quem a multiplica. Hoje, diante dessa história, somos chamados a algo mais, a não apenas admirá-lo, mas imitá-lo, a sair da tibieza, a renovar nossa devoção, a transformar nossas casas em pequenos santuários de amor. Carlo nos ensina que a eternidade começa quando deixamos Deus transformar nosso presente. Que cada missa tem o poder de reacender o céu dentro de nós. Que cada ato de caridade pode ser um milagre silencioso. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe-a. Leve-a a alguém que precise reencontrar a fé. Comente o nome de quem você ama e quer ver mais perto de Deus. Inscreva-se para continuar recebendo histórias que edificam a alma. E, sobretudo, viva como Carlo viveu. Com os olhos fixos na Eucaristia, com os pés no caminho do bem e com o coração já repousando nas promessas de Deus, porque a santidade ainda é possível, e Carlo Acutis está aqui para nos lembrar disso. Com sua luz, com sua juventude, com sua entrega, um santo do nosso tempo, uma chama que não se apaga, um amigo que nos espera, do lado de dentro da eternidade. Senhor nosso Deus, diante da vida luminosa de Carlo Acutis, nós nos colocamos em silêncio e com o coração aberto. Reconhecemos que muitas vezes esquecemos que o céu é o nosso destino. Perdemos tempo com o que passa, nos distraímos com o que não salva, nos fechamos ao amor que liberta. Mas hoje, ao contemplar esse jovem que viveu com os olhos fixos na Eucaristia e os pés no caminho da caridade, queremos pedir: reacende em nós a fé adormecida. Ajuda-nos, Senhor, a viver como Carlo viveu. Dá-nos sede da Tua presença, coragem para Te anunciar, pureza para Te acolher. Que nossa casa seja um lugar de oração, que nossos olhos vejam os pobres com compaixão. Que nossos filhos, netos e familiares, mesmo os mais afastados, encontrem em nós um testemunho silencioso de Tua graça. Rezamos, especialmente hoje, por aqueles que se distanciaram da fé. Toca o coração deles, Jesus.
Usa, se for da tua vontade, a intercessão de Carlo Acutis para que voltem ao teu amor. Que ninguém em nossa família se perca, que nenhum nome amado fique fora da eternidade. E a nós, que seguimos caminhando neste vale de lágrimas, dá-nos o consolo da esperança. Que mesmo em meio às dores, saibamos reconhecer a tua mão. Que mesmo nas noites escuras, lembremos que há um céu esperando por nós. Como diz a tua palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 1 a 4. Muitos empreenderam a tarefa de compor um relato dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu também, depois de investigar cuidadosamente tudo desde o começo, decidi escrever-te um relato ordenado, ilustre Teófilo, para que conheças a solidez dos ensinamentos que recebeste. Senhor, dá-nos essa solidez na fé, que a história de Carlo Acutis não seja apenas um relato entre tantos, mas um chamado claro, direto, íntimo, um convite à conversão, à Eucaristia, à vida plena. E se este testemunho tocou o seu coração, compartilhe. Talvez seja exatamente o que alguém que você ama precisa ouvir. Inscreva-se para seguir conosco nesta missão de espalhar o Evangelho através de vidas que brilharam por causa de Cristo. Comente, reze, partilhe sua intenção. Estamos juntos. E o céu é logo ali.